Estamos à margem de um pequeno lago proporcionado pela precipitação pluviométrica de mais de 300 milímetros nessa área do Nordeste. E como a gente já disse em outros vídeos, é um pequeno açude chamado de Barreiro, que desse tamanho ou um pouco menor, existe pelo menos 2 milhões do chamado semiárido nordestino. E nós falamos semiárido porque na literatura ambiental brasileira, na realidade do Nordeste, na realidade dessa literatura, que é falsa, distorcida, o Nordeste é uma região seca. E aqui nós estamos numa área que eles também classificam de semiárido. Aí eu pergunto, alguém poderia imaginar, nesse momento, chegando aqui, que isso aqui é uma área seca? Ou é um semiárido? O que é semiárido na cabeça do homem? Em princípio, ele atribui isso à falta de água doce, escassez de chuvas. De fato, aqui existe um período sem chuvas normalmente, que a gente chama aqui de verão, embora não seja coincidente com a estação verão, porque o verão aqui, em 80% do Brasil, é a estação que mais chove. Mas aqui nessa área do Nordeste, um ser humano com o mínimo de racionalidade não poderia chegar aqui e dizer que isso aqui é seco ou é semiárido. Porque o que a gente vê aí, tudo isso aberto, sem plantas, e aqui e acolá uma árvore, como se fosse ilhada, isso aí era a vegetação nativa que existia aqui, densa, com até 6.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. E a gente vê essas árvores dispersas, que normalmente são juazeiro e umbuzeiros, porque elas foram salvas do machado e da foice aqui. Então, a semiaridez aqui, na realidade, não é natural, ela foi criada, principalmente com a eliminação da cobertura vegetal nativa, para criar campos de pastagem do gado e para criar área de lavoura na época das chuvas. Então tudo isso aí que a gente está vendo aberto já foi plantio de lavoura e hoje é deixado para a criação de gado, campos de pastagem. E a gente chega à conclusão que no Brasil não existe seca nem existe semiárido. A gente está até acompanhando nesse momento áreas aqui do Nordeste se acabando com chuva. Só que são áreas de quê? Urbanas, onde o homem preparou o terreno, o ambiente, para ser incompatível com os elementos da natureza. E qualquer coisa aí que chegue lá na cidade é desastre. Chuva, sol, vento e sai por aí. Então a gente volta aqui a mostrar esse pequeno lago. Daqui para a parede, aqui na nossa direção, deve ter 80 metros. E a largura média não passa de 20 metros. Então, 80 vezes 20 são 1.600 metros quadrados. E vamos dizer que esse lago tem uma lâmina de água de média de 1 metro de espessura. Então, 1.600 metros cúbicos é o que esse barreiro pode armazenar. E alguém diz, é muita água? Não é. A gente vê a área de captação, essa bacia hidrográfica que é a nascente desse riacho, que a gente está vendo aí a altura, a diferença de nível, tem 1 quilômetro quadrado mais ou menos.
Então quando a gente diz que caiu 300 milímetros de chuva, significa que são 300 litros por metro quadrado. Quer dizer que 1 quilômetro quadrado caiu 300 milhões de litros por quilômetro quadrado. Enquanto que o nosso barreiro, primeiro, que a gente sabe que nessa área tem um barreiro desse a cada 200 metros, no riacho. Enquanto que o barreiro pega 1.600 metros cúbicos d'água captada em 1 quilômetro quadrado, que recebeu 300 mil metros cúbicos de água. Então o que está errado aqui não é o clima, não é a oferta de chuvas, porque a gente sabe que existe na Terra áreas onde não cai um pingo de chuva por ano, e tem outras grandes áreas que caem no máximo 200 milímetros de chuva, como é o caso de metade dos Estados Unidos. Então o que está faltando aqui é cérebro para entender que a água que caiu nessa bacia hidrográfica que a gente está vendo aqui esse ano nessa bacia hidrográfica é 300 mil metros cúbicos de água. Para que daria essa água? Daria para abastecer uma pequena cidade durante um ano. E nós estamos falando de uma bacia hidrográfica de um dos 2 milhões desses pequenos reservatórios, que na realidade, como a gente disse, não reserva nada, porque na hora que mais se precisar dessa água, ela não existe. Ela vai fugindo, sem trazer o benefício que era esperado por nós, seres humanos, e pela natureza. E o próprio homem fez o negócio errado, apesar de encher esses buracos, esses riachos de açudes, barreiros, barragens, e não consegue disponibilizar dessa água no verão, que aqui pode durar 300 dias sem chuvas, porque todos eles secam ao mesmo tempo, no máximo 90 dias após a última chuva de 2022. O que está errado aqui não é o clima, é o homem.